Olá, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, a paz do Senhor. A paz do Senhor para você que é de uma outra religião e a paz do Senhor para você que não tem uma religião. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Um forte abraço, um beijo no coração e que Deus abençoe a todos cada dia mais. Vamos aprender juntos? 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante, que fala sobre as jumentas perdidas de Quis, pai de Saul. 1 Samuel 9:3 diz assim: E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. E disse: Toma agora um dos seus moços, levanta-te e vai buscar as jumentas. Presta atenção em algo muito interessante. Jumentas naquela época era algo muito valioso, dava muito dinheiro, prosperidade. Quem possuía jumentas tinha uma renda per capita boa. Porém, as jumentas de Quis, o pai de Saul, perderam-se, sumiram, desapareceram. E, sendo assim, a renda per capita já não era mais como antes. Sendo assim, acabou o dinheiro, acabou a prosperidade. Então Quis, o pai de Saul, o incumbe de uma missão e diz para ele: Saul, meu filho, vá procurar as jumentas perdidas, porque acabou o dinheiro, não temos mais prosperidade. Então eu quero que você vá atrás das jumentas perdidas. Saul obedece o mandato do teu pai e vai procurar as jumentas perdidas. Só que ele acaba não encontrando as jumentas perdidas, e sim o profeta Samuel. O profeta Samuel o unge como rei. E se cumpre o propósito de Deus para a vida de Saul. Saul foi procurar as jumentas perdidas de Quis, o seu pai, mas encontra o seu propósito. O que nós aprendemos aqui desde o início? Existem perdas que vêm sobre nossas vidas, que nos direcionam ao propósito de Deus. E muitas das vezes nós não entendemos o porquê de tantas perdas em nossas vidas. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê de tantas frustrações em nossas vidas. Muitas das vezes não entendemos o porquê de tantas decepções em nossas vidas. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê de tantas tempestades, tantos conflitos, tantos dilemas, tantos tufões, tantos tornados, tantos dias maus que sobrevêm sobre nossas vidas. Mas perceba que Saul encontrou o propósito de Deus para a sua vida quando foi buscar as jumentas perdidas de Quis, o seu pai. Você já parou para pensar que se não fosse Quis perder as suas jumentas, jamais Saul encontraria o propósito de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar que se não fosse Quis perder as suas jumentas, jamais Saul encontraria sentido para a sua vida? Então nem todas as perdas são do diabo. Existem perdas que Deus permite vir sobre nossas vidas que vão nos direcionar ao seu propósito. Porque é mais importante você saber por que você nasceu do que por que você está vivo. Quando você sabe por que você nasceu, isso é um sinal que você entendeu qual o propósito de Deus para a sua vida. Mas quando você diz, o importante é estar vivo, eu estou vivo sobre essa terra, então está bom. Isso é um sinal de que a sua vida ainda é uma experiência. O que mais que nós aprendemos aqui? E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. E ele disse: Toma agora um dos moços. Preste muita atenção nisso daqui. Saul aceitou a companhia do seu moço, e quando a jornada se tornou mais difícil, esse mesmo moço que o acompanhava lhe deu um conselho.
Isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Por isso que está relatado em Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do trabalho. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar aquele que caiu. Mas ai daquele que estiver só, quando cair, não haverá quem o levante. Saul agiu diferentemente do profeta Elias. Em 1 Reis capítulo 19, o profeta Elias está vivendo uma jornada difícil, pois ele está fugindo de Jezabel. E o seu moço que o acompanhava teve que abandonar Elias, porque o próprio Elias disse para ele: aparta-te de mim, fique aqui, procure o seu rumo, porque eu vou seguir sozinho para o deserto. Geralmente, no momento de dificuldade na nossa caminhada cristã, quando a jornada se torna difícil, a tendência nossa é querer se apartar, ficar só, se isolar e ficar depressivo ou depressiva. Veja que Elias era um homem espiritual, mas ele preferiu não estar junto com seu moço. Agora, Saul, ele ainda ia conhecer o seu chamado, mas ele resolveu ficar do lado do seu moço que o aconselhou. Então, você não está sozinho e nem sozinha nessa jornada difícil a qual você está em busca de algo. Você tem Jesus nessa jornada difícil a qual você está trilhando. Por isso que diz em Mateus 28:20, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que mais que aprendemos aqui? Levanta-te e vai buscar as jumentas. Preste atenção que Quis, o pai de Saul, diz para ele: meu filho, se levanta, se posiciona, entra no prumo, entra na brecha, você precisa se movimentar. Sabe por quê, Saul? Enquanto as jumentas estavam aqui no quintal da minha casa, havia renda, havia prosperidade, havia dinheiro, havia money. Eu podia te bancar. Mas agora as jumentas se perderam, acabou a prosperidade, Saul. Levanta-te, põe-te em pé. Eu estou te incumbindo de uma missão, sai da zona de conforto, sai da mesmice, Saul. Vai buscar as jumentas perdidas. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não trabalha pela nossa necessidade. Deus trabalha pelo nosso posicionamento. Necessitado estava Quis, o pai de Saul. Saul também estava necessitado. Mas Deus não agiu, não interviu pela necessidade deles. E sim quando Saul se posicionou. Enquanto as jumentas estavam no quintal da casa de Quis, o pai de Saul, e havia prosperidade e renda, Saul não se posicionava. Mas a partir do momento que as jumentas se perderam, Saul se posiciona. E o que eu aprendo aqui? Deus sabe em quais áreas de nossa vida tocar, para que nós venhamos nos posicionar, para que nós venhamos entrar na brecha, para que nós venhamos o buscar de todo o coração. Levanta-te e vai buscar. Por isso que está escrito em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por isso que está relatado em Amós 5:4, buscai-me e vivei. Deus sabe em quais áreas de nossa vida mexer, para que nós nos levantemos, comecemos a exercer o nosso chamado aqui na terra, comecemos a dar frutos. Deus sabe em quais áreas de nossas vidas mexer, para que nós venhamos nos posicionar. 1 Samuel 9:6. Eis que as jumentas se perderam. Aliás, 1 Samuel 9:6. Eis que nessa cidade há um homem de Deus. Vamos lá e ele nos mostrará o caminho que devemos seguir. Saul já estava cansado, exaurido, havia procurado as jumentas muitos dias, estava pensando até em desistir. Porém, o seu moço
que estava com ele, o acompanhando, lhe disse: existe um homem de Deus aqui nesta cidade, Saul. Vamos parar um pouco, vamos procurar esse homem de Deus, aí nós vamos ouvir a voz de Deus e nós vamos ser direcionados de novo nessa jornada tão difícil. Por isso que diz em Provérbios 15, 22, que não havendo conselhos, os projetos saem vãos, mas na multidão de conselheiros a grande vitória. Por isso que diz em Provérbios 24, 6, porque com muitos conselhos tu farás a guerra. Então eu quero dizer algo para você muito interessante aqui. Se você se perdeu nesta jornada tão difícil em que você está em busca de algo, pare um pouco, se tranquilize, fique um pouco em quietude de espírito e ouça a voz do Senhor. Sabe por quê? Existem coisas que você perdeu na sua vida que só Deus pode te ajudar a encontrar. Então você precisa se sintonizar, ouvir a voz de Deus, para que você seja novamente introduzido nessa jornada difícil e encontre o que você está procurando. Você se lembra dos 3 magos? Os 3 magos andaram meses no deserto, em busca do menino Jesus, procurando o menino Jesus. Chegado um determinado tempo, eles resolveram entrar em Jerusalém, porque em Jerusalém havia o templo, o sacerdote, o sumo sacerdote. Ali era o lugar da palavra. Então eles sabiam que precisavam ouvir a palavra, ou seja, a voz de Deus, para que eles fossem redirecionados na sua jornada difícil e encontrassem o menino Jesus. 1 Samuel 9,7. Que levaremos então aquele homem? Que coisa tremenda. Saul, ele tinha convicção que não poderia de forma alguma se apresentar diante do profeta Samuel sem uma oferta. Parece até que Saul sabia o que estava escrito em Deuteronômio 16, 16. Ninguém apareça diante de mim com as mãos vazias. Saul tinha convicção de que ele teria que apresentar diante do profeta Samuel e o honrar. Por isso que está escrito em 2 Coríntios 9,6, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O que aprendemos mais aqui? Não há resposta sem entrega. Nada é liberado no céu se primeiro não for liberado na terra. O que sai das suas mãos não sai da sua vida. Entenda uma coisa, existem pessoas que querem restauração, mas não querem entregar nada para Deus. Existem pessoas que querem direção, mas não têm tempo para Deus. Existem pessoas que querem paz, prosperidade, restituição, honra, porém, elas não querem dar lugar para que Deus venha, moldar o caráter delas. 1 Samuel 9,16, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viria. Disse o Senhor: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por rei. Preste atenção, amanhã a essas horas ungirás um homem que eu te enviar, sendo ele rei. Amanhã a essas horas fala de tempo. Ungirás ele a rei, fala de propósito. Isso quer dizer que para todo propósito há um tempo. Você prestou atenção que Saul saiu da sua residência com ordem do seu pai Quis para buscar as jumentas perdidas. Começa a buscar as jumentas perdidas, mas no meio dessa trajetória difícil a sua mentalidade mudou, porque agora ele está buscando o profeta Samuel,
que simboliza a voz de Deus, ou seja, o reino de Deus. A mentalidade de Saul mudou na trajetória difícil. Em vez de buscar as jumentas, que simboliza a prosperidade, ele está buscando o profeta Samuel, que simboliza a voz de Deus, o reino de Deus. Ah, como Deus gostaria que a mentalidade de milhões de crentes na face da terra mudasse nessa jornada difícil que eles estão caminhando. E ao invés deles buscarem jumentas, que simboliza prosperidade, eles começassem a buscar o reino de Deus, como está escrito em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás rei, porque o clamor do povo chegou até mim. O encontro de Saul com Deus não foi só para ele se tornar um rei. O encontro de Saul com Deus foi para que ele entendesse que ele era a resposta de Deus para um povo que clamava. Você sabia que eu e você somos uma resposta de Deus para um povo que clama, para um povo que geme, para um povo desesperado? Nós não fomos levantados por Deus só para ser um líder. Não, nós fomos levantados por Deus para ser um líder, uma liderança que faz a diferença. Nós somos resposta de oração a um povo que clama, que geme, que precisa de um verdadeiro líder que os apacente. Para isso nós fomos levantados. Para socorrer um povo que está clamando. Você é resposta de oração de um povo que clama. 1 Samuel 9,19. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo. E pela manhã declararei o que desejas. Preste bem atenção. O profeta Samuel disse para ele, comei comigo. O que quer dizer isso? Eram sacrifícios que seriam oferecidos em ato de adoração. Então, o que o profeta Samuel está tentando dizer para Saul, que está agoniado, aflito, buscando as jumentas? Ele está tentando dizer o seguinte: Saul, eu sei que você está agoniado, ansioso, eu sei que você quer encontrar as jumentas perdidas e devolver a seu pai. Eu sei que você quer fazer uma moral com ele. Porém, eu te faço aqui um desafio. Primeiro, vamos adorar a Deus. Primeiro, vamos cultuar a Deus. Primeiro, Saul, vamos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Ei, você está em uma jornada difícil em busca de algo. E a pergunta que não quer se calar é, você está disposto, primeiramente, a adorar a Deus, para depois encontrar o que você está buscando? Primeiro vem a adoração, depois a resposta. Primeiro vem a adoração, depois o triunfo. Primeiro vem a adoração, depois a conquista. Primeiro vem a adoração, depois a restituição. Primeiro vem a adoração, depois a promessa. Primeiro temos que adorar. Atos 16, Paulo e Silas na prisão, estavam numa jornada difícil, todos ensanguentados, suas carnes rachadas, sentindo dor, fadiga, mas eles adoraram primeiro. E depois, o milagre veio. Primeiro adora, depois Deus te dá a vitória. 1 Samuel 9,20, já vamos terminar. Não ocupe o teu coração por causa delas, porque já se acharam. Preste bem atenção, Saul queria encontrar as jumentas perdidas e as devolver a seu pai. Mas o profeta Samuel queria lhe entregar cetro, coroa e vestes reais. Você entendeu? Saul queria encontrar as jumentas perdidas e entregar a seu pai. Mas o profeta Samuel queria lhe entregar coroa, vestes e o cetro.
Então, o que nós entendemos aqui? Na maioria das vezes, não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque as jumentas nos levam para o propósito, mas não é o propósito. Você entendeu bem? As jumentas levaram Saul para o propósito, mas as jumentas não eram o propósito. E mesmo quando o profeta Samuel esclarece para ele, vamos adorar, não se preocupe, amanhã eu te dou a resposta, não ocupe o teu coração com as jumentas, mesmo assim ele continua focado nas jumentas. Então, as jumentas não são o propósito, as jumentas nos levam ao propósito. E tem muito cristão dentro da igreja que até hoje não tira os olhos das jumentas. Jumenta simboliza prosperidade. Tem muitos cristãos dentro da igreja que estão buscando jumenta até hoje, só prosperidade, mas nunca conhece o propósito de Deus para a vida deles. Agora eu quero dizer algo para você muito interessante. As jumentas foram um problema para Saul, o fadigaram, o deixaram exaurido, porém não o consumiram completamente. Quero dizer para você que todo esse processo que você está passando, este vale, esse deserto, esse dia mau, essas provações, elas não vão consumir você completamente. Elas vão apenas te conduzir ao propósito. Saul foi em busca das jumentas perdidas, mas encontrou o teu propósito. Então não ocupe o teu coração com as jumentas, com prosperidade. Entenda o propósito de Deus para a sua vida. Que essa mensagem faça parte de nossas vidas. Deus abençoe a todos.